Olá, tudo bom? Sou o professor Edson. Hoje a gente vai ver radioatividade, um assunto que a gente vai dividir em 3 partes. Essa daqui é a primeira, tá beleza? Então vamos lá. Qual é o objetivo da aula, professor? Para ver um breve histórico aqui, tá? Para ver a definição de radioatividade, as emissões radioativas, que elas podem ser partículas ou radiações, tá? Para ver cada uma delas e como é que você representa. Representação dos processos radiativos, eles vão ser representados por reações nucleares, embora entender como é uma reação nuclear, tá? Saber como você vai ler ela, tá? E bora ver as primeiras leis do decaimento radioativo, tá? Então nossa parte 1 vai se fixar somente nesses pontos aqui, já que é um assunto longo, tá? Então vamos lá. Qual é o histórico da radioatividade? Bom, foram esses 3 aqui que começaram a estudar radioatividade: o Becquerel, a Marie Curie e o Heinrich Rutherford. O Heinrich Rutherford estudou essas partículas e essa radiação aqui, tá? A partícula alfa, beta e a radiação gama. O Becquerel foi o primeiro que notou que tinha um minério que ele emitia um tipo de raio que conseguiu revelar uma chapa fotográfica. Chamou esses raios de raio-x. Após isso, a Marie Curie estudou alguns materiais que também tinham essa propriedade, né, de emitir raio-x. Só que ela verificou que não era do minério, era de um elemento radioativo. Ela conseguiu identificar o polônio, o rádio e o átomo TH aqui. Tá tranquilo? A partir desses estudos da Marie Curie que se desenvolveu os primeiros equipamentos de raio-x, né? Agora é possível ver se a sua mão está fraturada, tudo através do raio-x, que é uma radiação emitida por esses radioisótopos que têm essa propriedade de serem radioativos, tá? A radioatividade nada mais é que um processo espontâneo, tá? Ou ele pode ser produzido em laboratório também, tá? Pode ser não natural. E que esses elementos que têm essa propriedade, eles emitem partículas ou radiação eletromagnética, ou então os dois, tá legal? Então isso que é radioatividade, tá? É um processo que envolve a emissão de partículas e ou radiação de seu núcleo, tá? Quais são as partículas envolvidas, professor? Tem várias, tá? Aqui na química a gente vai se preocupar mais com essas aqui, ó. A partícula alfa, que ela pode ser representada desse jeito, ó. Qual é a carga dela? 2 mais. Aí a carga dela é representada bem aqui, ó, tá? Ou também aqui, tá tranquilo? Aqui é o número de massa, tá? Ela é constituída por 2 prótons e 2 nêutrons. Ela também pode ser representada como um átomo de hélio que perdeu 2 elétrons, tá? A partícula beta, que nada mais é que são elétrons acelerados, tá? Ela tem número de massa 0, o número de massa fica aqui em cima, e a carga 1-, tá? Só que a carga dela é representada no símbolo com -1. Tem a radiação gama, o próprio nome diz, radiação gama, não tem massa, tá? Tem número de massa nem carga, tá tranquilo? O pósitron, que é a antipartícula do elétron, ele tem massa 0, número de massa 0 e carga 1+. O nêutron a gente vai representar por um N minúsculo, ele tem número de massa 1, porque é formado por um nêutron, a carga dele é 0. Temos o próton, número de massa 1, carga 1+, tá? E nós temos aqui o elétron também, tá? Que pode ser o mesmo símbolo da partícula beta. A beta é um elétron acelerado, tá tranquilo? Então quando a gente vê essas partículas aqui envolvidas nos processos radioativos, a gente já sabe interpretar elas, sabe ver o número de massa delas, a carga, ou se ela é apenas uma radiação. Se lembre que número de massa, bem aqui, ó, é prótons mais nêutrons. Não é massa, é número de massa. Tá tranquilo? Então vamos seguir aqui. Qual é o poder de penetração delas, professor? A gente trouxe 3 aqui, ó. O poder de penetração da partícula alfa, ele é baixo, tá? Mas ele tem um poder de ionização alto. E aqui é a velocidade dessas partículas em relação à velocidade da luz, tá? A beta, ela já tem um poder de penetração moderado, a gente pode ver aqui, ó, ela para na pele da pessoa, tá? E ela tem um poder de ionização também moderado, a velocidade dela é entre 40 e 95% a velocidade da luz. Radiação gama, ela já tem um poder de ionização baixo, tá? Nulo praticamente, porque ela não tem carga, tá? Mas o poder de penetração dela é alto, é praticamente a velocidade da luz, já que é uma radiação. Tá tranquilo? E aqui a gente tem um exemplo, ó. A partícula alfa, ela para no papel, a beta, ela consegue atravessar o papel, mas para na pele, a radiação gama, ela passa todos esses materiais bem aqui, madeira, para no aço, tá? O raio-x, ele passa pela pele, mas não passa pelo osso, tá?
Por isso, quando o seu osso está quebrado, a radiação passa e ela revela a chapa lá e consegue verificar se você quebrou ou não um determinado membro do seu corpo, tá? O nêutron já atravessa praticamente tudo, tá tranquilo? E aqui como eles verificaram como era a carga e a massa das partículas, né? Aqui tem um elemento radioativo, aqui tem umas placas carregadas com sinais positivos e negativos. Aí as partículas negativas se desviam para cá para o positivo, as de positivo elas desviam para o negativo e dependendo do desvio eles calculam a massa, tá? E quem não se desvia é praticamente radiação, que seria o raio-x, radiação gama, tá tranquilo? Aqui a gente tem exemplo de bunker, né? Esses bunkers são usados para quando tem guerra num país, né? Contra bombardeio, mas também ele serve para se for um ataque nuclear, porque quanto mais distante você está, quanto mais camadas você tem, menos a radiação chega lá, né? Da bomba nuclear. Então aqui a gente tem exemplos de bunkers, tá? Desde os mais novos até os mais antigos, naquele tempo da Guerra Fria, tá? Tem até bunkers na China que eles já são utilizados como moradia, né? Já que não tem guerra, então, e muita gente morando lá, eles começam a utilizar esses bunkers como um tipo de moradia, tá? Quanto mais espesso for aqui a camada de concreto, aço, terra, melhor, porque não ele é atingido por esse tipo de radiação. Tá tranquilo? Então tem a ver com aquele poder de penetração lá que a gente viu. Bora ver aqui, ó, raio-x, ó. Para ele serve, professor. Olha só, o raio-x ele passa pelo osso quebrado, mas não passa pelo osso que não está quebrado. Então tu usa o raio-x assim para ver se alguma parte do teu corpo está quebrado. Então numa cirurgia que eles remendam, colocam um pino para ver se está tudo ok, tá? Nesse caso aqui teve um acidente, ó. Não sei como ele conseguiu, aí deram uma facada aqui no cérebro dele e foram bater uma chapa, tá? E aqui como mais a gente viu, né? No hospital, quando você tem alguma pneumonia ou então de suspeito que você tem Covid, aí você tira uma chapa lá e pela cara da chapa, tá? Pelo jeito que ela tá lá, o médico consegue interpretar se você tá com uma infecção ou não, tá? Tranquilo? Então aqui é uma utilidade dos materiais radioativos e desses que emitem raio-x, tá? Professor, o que isso aqui é decaimento radioativo? Tá? O decaimento ocorre quando esses isótopos estáveis, que a gente chama de radioisótopos, eles emitem partículas e ou radiação junto, tá? Para ele se estabilizar. Imagina que o núcleo ele tem várias partículas lá dentro e aí ele emite determinadas partículas e radiação para se estabilizar, tá? Esse processo é representado por reações nucleares, tá? Através de uma equação nuclear. Como é que essa equação é igual uma reação química, mas é um processo nuclear, tá? Não vamos falar que uma reação química não é. Do lado antes da seta você tem os reagentes, depois da seta você tem os produtos, tá? Pode ver que aqui antes da seta você tem um átomo de urânio, número atômico 92, número de massa 238. Do outro lado ele expeliu uma partícula alfa, tá? Uma só porque não tem nada aqui na frente, e formou o átomo TH. Nota que quando ele emite uma partícula alfa, ele tem um número atômico e diminui, né? 2 unidades. E o número de massa diminui 4, porque ele tem número de massa 4. Então, a cada partícula alfa que ele emite, ele diminui 4 unidades no número de massa e 2 no número de prótons, tá? Aqui você tem o átomo TH, ele emitiu uma partícula beta e formou o átomo PA, tá? E aqui no final você tem o átomo TE, ele emitiu radiação gama, então ele não alterou nem o número de massa, nem o número de prótons, né, a carga, porque a radiação gama não tem carga nem massa, tá? Na emissão beta, quando ele perde uma partícula beta, ele transforma um nêutron em um próton, então o número atômico dele aumenta uma unidade. Tá? O número de massa não se altera porque a partícula beta ela não tem número de massa. Tá tranquilo? Aí você chama aqui, ó, você vê que aqui que diminui, né? 4 unidades, né? E aqui também ó, aumenta uma unidade de número de prótons. Se você olhar bem aqui nessa equação, vai ter um princípio básico, né? A gente pode ver aqui a lei de Soddy-Fajans, ele disse que ele perdeu uma partícula alfa, o número de massa diminui 4, o número de prótons diminui 2. Se ele perder uma partícula beta, o número atômico aumenta uma unidade, tá? Se ele emitir radiação gama, ele não altera a massa nem a carga. Mas isso faz parte de um princípio geral. Qual é o princípio geral que rege esses processos nucleares aqui? É que em todo processo nuclear, o número de massa dos reagentes vai ser igual ao número de massa dos produtos e a carga também, né? A massa e a carga, ela é preservada, tá? No lugar de massa ali é número de
massa, tá ok? Você faz a igualdade aqui, ó, se você ver aqui quanto é o número de massa do urânio, 238. Se você somar a massa da partícula alfa mais do outro átomo que se formou, vai dar 238 essa soma. A carga também, ó, 92 era a carga antes e a carga depois era 2 mais 92, então preservou a carga, tá? Então quando você vê questões desse tipo aí, é só você aplicar esse princípio da conservação da massa e da carga, tá tranquilo? Então vamos lá, seguindo aqui. Para ver o resumo do que a gente viu que é um processo radioativo, é um processo natural ou artificial em que núcleos estáveis emitem partículas e ou radiação junto, né? Os primeiros que estudaram, Ernest Rutherford, Marie Curie, Becquerel, tá? Quais são as principais partículas que a gente vai estudar aqui na química, tá? Partícula alfa, beta, nêutron, prótons, radiação gama, partícula beta, tá? Elétron, tranquilo? Tem raio-x também. A gente viu também o poder de penetração dessas partículas, penetração e ionização, tá? A gente viu o que é o decaimento radioativo, tá? A gente verificou que quando ele perde uma partícula alfa, a massa e a carga é alterada. Na partícula beta só a carga é alterada, né? Aumenta o número de prótons, se a radiação gama é 0. E a gente viu que tudo isso aqui pode ser englobado no princípio da conservação da massa e da carga em processos nucleares, né? Representados por reações nucleares. Reações nucleares envolvem o núcleo dos átomos, tá? Você tem reagentes antes e produtos depois. Não vamos dizer que isso aqui é uma reação química. Esse é um processo nuclear, uma reação nuclear. Tá tranquilo? Tudo beleza? Então por hoje a gente fica por aqui. Se você quiser fazer exercícios desse assunto aqui, você vai lá pro vídeo de exercícios da parte 1. Tá tranquilo? Até mais, até a próxima aula. Tá beleza?